Bom dia a todos. Espero que estejam todos bem, com saúde, com muita prosperidade. Hoje é domingão, né? Carnaval tá aí, mas eu não tô aqui para falar do carnaval, não. Nosso bate-papo hoje vai ser outro, né? Peço para vocês um pouquinho de desculpa, porque pode ser que em algum momento minha mente dê uma travadinha, mas é o cansaço, né? Reta final de defesa de TCC, né? Tese de conclusão de curso, menos de 30 dias, então foi um período muito puxado, muito exaustivo e pode ser que de repente dê umas travadinhas assim que eu esqueça alguma coisa, o nome, uma palavra, então já falo logo, desculpem aí, tá? Caso isso venha a acontecer. Mas hoje eu venho trazer um vídeo e trazer um bate-papo para vocês, porque eu falei que esse ano eu vou trazer algumas coisas diferentes para vocês. Por que é diferente? Porque é o seguinte, muitas vezes a gente dá uma orientação para uma pessoa, a gente vai para o jogo de búzios, vai bater um papo com uma pessoa, a gente dá algumas orientações, e muitas vezes as pessoas elas não sabem exatamente o que é aquilo que a gente está falando. E o tema de hoje eu vou estar falando sobre duas questões. Eu ia dividir em dois vídeos, mas eu optei por fazer um só e explicar de uma vez só a questão do amor próprio e um outro tema que eu vou trazer que é a ruminação mental. Porque muitas vezes a gente fala para a pessoa assim, ó, o jogo está mostrando a necessidade de mais amor próprio, né? Você precisa ter mais amor próprio. Aí quando a gente fala de amor próprio, muitas pessoas muitas vezes acham que amor próprio é você ir para frente no espelho, se embelezar toda ou se embelezar todo e achar que isso é amor próprio. Não, não é. Isso não é amor próprio. Isso é autocuidado, isso é vaidade. O que é positivo também. A pessoa ser vaidosa é positivo, né? Mas não é sinônimo de amor próprio. Porque quando a gente fala de amor próprio, quando nós falamos de amor próprio, quando a gente vai para um jogo ou uma entidade, ou seja lá quem for, disser para vocês que vocês precisam de amor próprio, a gente está falando de postura, a gente está falando de atitude, a gente não está falando de autocuidado. O autocuidado faz parte do amor próprio, mas não é o amor próprio, né? Primeiro, para você entender o que é amor próprio, é você saber quem é você. É o primeiro passo para você caminhar em direção ao amor próprio. É você saber quem é você. Mas muita gente pode dizer assim, que eu sei quem sou eu. Não. Muitas vezes a gente não sabe quem nós somos. Muitas vezes nós não sabemos, por exemplo, quais são as reações que nós temos diante das adversidades da vida. Há pouco tempo agora saiu no jornal um político que devido à traição da esposa matou os filhos. Isso foi polêmica, né? Bem atual. Olha a reação do cara. Ele teve amor próprio? Em momento nenhum. Se suicidou logo em seguida. Isso mostra que ele não teve amor próprio. E não teve amor pelos filhos, né? Principalmente pelos filhos. Então, quando a gente fala de amor próprio, a gente está falando de reconhecimento. Reconhecimento dos nossos próprios limites. Reconhecimento da nossa capacidade. Reconhecimento de quem nós somos nesse mundo, qual é a nossa finalidade. Isso é amor próprio. Quando a gente fala de amor próprio, a gente está dizendo da pessoa que sabe falar não. A gente está falando da pessoa que sabe falar sim. Mas é falar não e falar sim, não para o outro, mas para si próprio, que é muito mais difícil. Muito mais difícil. Como que você vai dizer não para você mesmo
tendo R$ 3.000 no bolso e vendo algo que você tem muito desejo de comprar e você saber que aquele dinheiro está reservado para poder pagar uma conta. É a quantia, de repente, de você pagar uma conta. Aí você fala bem assim, poxa, mas o que isso tem a ver com amor próprio? Tudo a ver com amor próprio. Porque quando a pessoa está com dinheiro no bolso, muitas vezes ela cega diante dos próprios desejos, dos próprios anseios. E ela começa então a gastar, sem se preocupar com a conta que tem para pagar, com os compromissos que ela já assumiu. Aí ela vai entrar numa desorganização financeira, por inconsequência. Isso é falta de amor próprio. Porque eu tenho que pensar primeiro que eu tenho compromissos para poder pagar. Quando eu tenho esses compromissos, eu tenho que arcar primeiro com os compromissos que eu já fiz e depois que sobra no meu bolso é que eu vou arcar, que eu vou comprar uma coisa ou outra, eu vou juntar o dinheiro para pagar à vista, não importa como eu vou comprar, mas primeiro os compromissos. Quando você faz isso, você eleva o seu nome diante da sociedade. Você ganha crédito, né? Você ganha credibilidade. Construção de credibilidade é amor próprio. É você saber que o seu nome é íntegro, que as pessoas quando falam de você, elas falam pela sua integridade. Saber dizer não para si próprio é muito mais difícil do que dizer não para o outro. Só que dizer não para o outro também faz parte do amor próprio. Principalmente quando você começa a perceber que você está sendo usado pelas outras pessoas. Principalmente quando você percebe que as outras pessoas estão tirando proveito da sua bondade, estão tirando proveito do seu jeito simples ou tranquilo de ser, ou da sua condição financeira, ou da sua beleza, ou da sua pobreza, porque tem pessoas que utilizam o pobre, muita gente utiliza o pobre, necessitado, principalmente dentro das religiões, é o que mais acontece. Então, quando a gente fala de amor próprio, a gente está falando de você saber dizer não para você, porque quando você diz não para o outro, é porque você está dizendo sim para você, ou você está dizendo não para você mesmo, diante de uma situação ou diante de uma necessidade que precisa de uma decisão certeira. Então, amor próprio nada mais é do que você saber tomar as decisões corretas, saber fazer as escolhas corretas. É isso aí. Isso é amor próprio. Não é só você ir para frente do espelho, se olhar. Quando a gente fala assim, se olha, vai para frente do espelho, se olha. Não é para olhar o físico, mas é para olhar para você, daquilo que você realmente precisa. E aí entra a primeira questão: o que a gente realmente precisa? A primeira coisa que a gente precisa é ter objetivo na vida, é ter foco, objetivo, sonhos. Por quê? Porque quando a gente tem sonhos, a gente tem objetivo, a gente tem foco, nós temos uma mola propulsora que vai nos motivar a se mover na vida e sair de uma vida de estagnação e de decisões incorretas. Quando você tem um objetivo na vida, você sabe o que você quer, você traça caminhos para chegar onde você quer. Hoje, o que eu mais vejo pessoas quando me procuram, a maior parte das pessoas que me procuram, elas estão perdidas, elas estão desorientadas. Mas por que estão perdidas e desorientadas? Por que as pessoas não sabem? Por exemplo, falam assim, eu não sei tomar uma decisão, demora a fazer uma escolha. Isso é insegurança. Isso faz parte da insegurança. Não é porque eu gosto de pensar bem antes de escolher. Insegurança. Porque quando você tem tudo muito bem traçado na sua vida, você não pensa duas vezes em dizer sim, não pensa duas vezes em dizer não. Porque você já sabe o que você quer. Você já sabe qual é o seu objetivo. E você não tira o foco daquilo que você traçou para você, daquilo que você escolheu. Então, muitas vezes, nós saímos do nosso foco, nós saímos do nosso objetivo
e acabamos nos frustrando. E aí a gente se frustra com as outras pessoas, culpamos as outras pessoas pelas nossas próprias decisões, pelos nossos próprios caminhos traçados, pelas nossas escolhas. E muitas vezes a culpa não é do outro, é nossa. É a nossa permissividade ou o nosso excesso de passividade. Ser passivo demais na vida faz com que o outro tome decisões pela gente. Muitas vezes hoje dentro dos barracões de Candomblé, o que a gente mais vê são pessoas vivendo em função do agrado do Pai de Santo, por exemplo. Você vai para um barracão de Candomblé, você vai fazer o quê? Você vai para um templo de Quimbanda, para um centro de Umbanda, o que você vai fazer lá? Primeira coisa que a gente pergunta é: o que você está fazendo lá? Você sabe o que você está fazendo lá? Ah, eu estou indo procurar uma ajuda. Uma ajuda para quê? Para arrumar um emprego. Qual é a sua profissão? Ah, mas eu não quero trabalhar mais com isso. Então você não sabe o que você quer da vida. A partir do momento que você sabe, eu quero ser um engenheiro. Cansei, não quero ser vendedor, quero ser engenheiro. Ok, tem estudo para isso? Não. Então qual é o primeiro passo? Estudar. As pessoas estão em busca hoje, mas elas não sabem dar o passo para alcançar os objetivos. E muitas vezes coloca no colo do sacerdote, coloca no colo do orixá, coloca no colo do Exu, no colo do caboclo, do preto velho, da espiritualidade, coloca no colo de Deus. Vive aquele filme, a espera de um milagre acontecer na vida dela, mas ela não dá um passo para que aquilo aconteça. E a gente precisa entender que a espiritualidade, o sagrado, ele não tem obrigação nenhuma de satisfazer os nossos sonhos, os nossos desejos. Eles fazem por amor que eles têm a nós. Mas nós temos que ter a consciência de que o primeiro passo sempre vai ser o nosso. É a nossa escolha, é o nosso caráter, aquilo que nós conhecemos muito bem, que as religiões pregam, e o apelé, o bom caráter. O bom caráter é amor próprio. O bom caráter não é aquele que faz tudo direitinho, bonitinho para os outros, não. É aquele que faz tudo de bom e do melhor para si próprio. Esse é o bom caráter. Que não precisa enganar o outro, que não precisa humilhar o outro, que não precisa diminuir o outro para se colocar num patamar superior. Isso é bom caráter. E o apelé, né? Então, quando nós falamos disso, a gente começa a entender que hoje a maior parte das pessoas estão adoecidas. Mas estão adoecidas emocionalmente. Estão adoecidas psicologicamente. E por que acontece esse adoecimento? Bom, aí a gente vai entrar na segunda parte, que a gente vai falar sobre a ruminação mental. Essa ruminação mental, ela é uma teoria de uma americana chamada Susan Nolan, eu até anotei o nome dela aqui, Hoeksema. Susan Nolan Hoeksema, eu acho que é isso mesmo. Ela que vai falar sobre a teoria da ruminação mental. Eu achei isso muito interessante mesmo, porque é o que acontece com a maior parte da população. É o que acontece com a maior parte das pessoas. As pessoas estão sempre na dependência de outras pessoas para fazer as suas próprias escolhas, para tomar as suas decisões. Então, peraí, se eu tenho que tomar uma decisão, quem tem que tomar essa decisão sou eu, não é o outro. Eu posso até perguntar para o outro a opinião, eu vou balizar, eu vou colocar na balança, eu vou analisar e a partir dali eu vou tomar a minha decisão, vou fazer a minha escolha. Mas é eu que estou fazendo a minha escolha e é eu que tenho que arcar com as minhas consequências. E hoje nós temos uma grande tendência de depositar a nossa fé no outro ser humano, esquece o sagrado e a fé do ser humano. O poder é do Pai de Santo, o poder não é do orixá, o poder do Pai de Santo não é da entidade, não é do Exu, não é da pombogira, não é do caboclo, não é do preto velho, não. O poder não é do espírito. O poder não é de Deus, é do pastor, é do padre. Uai,
Que isso? A gente precisa entender que sacerdócio, quem é sacerdote, essa pessoa ela tem uma ligação mais profunda com o espiritual. Ela é uma via de acesso ao sagrado. Ela não é o sagrado. Então a primeira coisa que a gente tem que entender é isso. Um sacerdote ele não é um Deus, não. Nunca vai ser. Ele vai ser um intermediador. Ele vai ter conhecimentos magísticos, de manipulação de elementos, que podem movimentar energias a seu favor. Mas não é ele que vai fazer o milagre na sua vida, não é. Começa a levar muito problema para o seu pai de santo, que você vai ver que ele rapidinho vai cortar você. Ele vai sair fora de você. Porque ele não quer saber de problema. Infelizmente, o sacerdote de hoje não quer resolver problema. Ele quer ter casa cheia, mas cheia de pessoas que não tenham problemas. E está acontecendo um negócio muito estranho hoje em dia, que as pessoas não percebem. Você vai para um templo religioso em busca de uma ajuda, e o que acontece? Você fica numa dependência. Você tem que ir para aquele barracão, você tem que ir para aquele centro, você tem que ficar ali, você tem que estar disponível para aquilo ali. E você foi em busca de uma prosperidade. Aí você arruma um emprego, você começa a ocupar muito o seu tempo e começa a diminuir o tempo de dedicação, você deixa de ser o bom filho e passa a ser um exemplo de filho ruim. É o que mais acontece hoje em dia. Aí o pai de santo vira as costas para você, já não perde o vínculo. Por quê? Porque ele precisa de mão de obra, ele precisa de gente ali do lado dele servindo a ele, porque ele sozinho não faz nada. E não faz. Manda um pai de santo ir para a beira do fogão, cozinhar, comprar o material todo, cozinhar, passar, despachar sozinho. Não dá conta. É muita coisa. Então ele precisa de pessoas que o auxiliem. Por isso que normalmente todo sacerdote, ele tem o quê? A panela dele, o grupo, que me vira e mexe, muda o integrante. Por quê? Porque o integrante tem que ser aquele que é ativo dentro de uma casa. E aí você acaba se frustrando. É o que acontece muito. As pessoas começam a se frustrar. Se decepcionam com os irmãos de santo, se decepcionam com o pai de santo, se decepcionam depois com o colega de trabalho, com o amigo, porque o seu ciclo social acaba sendo praticamente um macumbeiro mesmo, ou a pessoa da sua religião, caso você não seja de religião afro, esteja vendo esse vídeo, e a pessoa começa a se frustrar, ela começa a se decepcionar, com os amigos, ela começa a se decepcionar com o grupo religioso que ela faz parte, ao grupo social, a família, que muitas vezes já começa a não apoiar, porque ela começa a viver um problema. E aí o que ela faz? Ela busca o isolamento. Ela começa a se isolar. Ela começa a diminuir a sua intensidade de fluxo, ou seja, ela vai menos para o templo religioso, ela já começa a ir desanimada para o trabalho, ela começa a desanimar do estudo, ela começa a desanimar do relacionamento, aí ela começa a perceber o probleminha aqui, o probleminha ali, e aí começa a vivenciar esse problema. E ela começa a se isolar. E aí é o que acontece muitas vezes com as pessoas que se isolam socialmente. Entram no estado de depressão e entram no estado de ruminação mental. O que é a ruminação mental? É justamente isso, você ficar ruminando, ou seja, você ficar mastigando o problema. E a pessoa não sai de um ciclo vicioso. Por quê? Porque ela entra no mundinho dela, e quando ela entra no mundo dela, ela deixa de se valorizar, ela deixa de se respeitar, ela deixa de ter o amor próprio e passa a viver um ciclo de alimentação de pensamentos negativos. Porque
porque meu marido não gosta de mim, porque minha esposa não gosta de mim, porque o mundo não gosta de mim. Como se todo mundo odiasse. Ah, todo mundo fala mal de mim, todo mundo me critica. E às vezes as pessoas não estão nem aí para ela. E é isso que a gente tem que entender. Às vezes o mundo está tão corrido, está tão corrido, tão corrido, tão corrido, tão corrido, tão agitado. Igual meu gato agora, que acabou de destruir minha casa. Está tão agitado que as pessoas nem lembram que você existe. Só que você fica ali ruminando aquilo dentro de casa, achando que está todo mundo te julgando, está todo mundo te diminuindo, está todo mundo te desprezando. Isso é ruminação. É só a gente que fica mastigando isso o tempo todo e começa a botar minhoca na cabeça. E aí adoece. Adoece emocionalmente, adoece psicologicamente. E para sair da ruminação mental é muito difícil, porque é você lutando contra você mesmo. E se você não tem contatos, se você não tem um ciclo social, se você não tem um ciclo religioso, como é que você vai sair da ruminação mental? Você tem que ter uma força na mente muito poderosa. Você tem que ter uma mente muito forte. Você tem que ter um foco muito forte para que você não entrar, e se entrar na ruminação mental, você ter força para sair. E aí, estou falando isso porque aconteceu de eu fazer um jogo para uma pessoa e o jogo me mostrar esse ciclo vicioso que a pessoa estava, enquanto a pessoa achava que ela estava sendo queimada, quando na verdade ela não estava sendo queimada. E o jogo falou: não, você não está queimada. Não, mas não é possível que não dê nada certo na minha vida. Aí eu comecei a questionar o jogo, aí eu entrei nesse tema com ela. Falei: olha só, vamos conversar aqui nós dois. Aí eu comecei a conversar com ela. Ela falou: não, realmente é isso que está acontecendo. Ou seja, não era problema de queimação, não era um problema espiritual, era um problema mental. A pessoa estava numa ruminação mental, ou seja, ela estava alimentando na mente dela, todo instante, pensamentos negativos. E aí culpava o ex-relacionamento, porque o cara não prestava, o cara era ruim, o cara não sei o que, o cara não sei o que. E aí começou a criticar o trabalho, e aí começou a criticar a casa que ela frequentava, e aí começou a criticar, porque todo mundo deixou de prestar, todo mundo começou a falar mal dela, todo mundo criticou ela, quando na verdade só quem fazia era isso, era ela com ela mesma. Não tinha nada a ver com outras pessoas, era ela com ela mesma. Tivemos que cuidar dela, cuidei do ori dela, cabeça, lógico, tem que cuidar da cabeça, não tem jeito, né? Você tem que fortalecer a cabeça, para a pessoa tomar boas escolhas. É bori, e aí vamos embora. Vamos fortalecer. E começar aos poucos também um tratamento psicológico. Eu orientei ela, vai para um psicólogo, procura um psicólogo, fala que você está com ruminação mental, pode usar esse termo. Ó, estou com ruminação mental, fico mastigando só coisa negativa na minha mente. Pronto. Hoje a pessoa está plena. Começou um novo relacionamento, está lá, um relacionamento positivo, legal, bacana, trabalhando, com um sorriso atrás da orelha, porque percebeu que o mundo não estava contra ela, quem estava contra ela era ela mesma. E ela começou a ter uma mudança de postura. E é isso que nós precisamos entender, que nem tudo na vida é macumba, nem tudo na vida é o negativo externo, mas muitas vezes é o negativo interno que nós alimentamos. E a gente tem que entender que o que alimenta a gente não é só comida. Aquilo que a gente lê, aquilo que a gente ouve e aquilo que a gente pensa também é alimento. Então, quando alguém falar para você, através de um jogo de búzios, através de uma consulta de cartas, através seja lá do que for, de um bate-papo, de uma orientação, falar assim: você precisa ter mais amor próprio, ela está dizendo que você precisa ter mais foco, mais objetivo, que o seu sim tem que ser sim, que o seu não tem que ser não, e não é só para o outro, é para você mesmo, porque às vezes você vai ter que dizer não para você e fazer a vontade do outro.
Às vezes você vai ter que ir contra você e não fazer a vontade do outro. Porque é o melhor caminho para você alcançar aquilo que são as suas metas, aquilo que são os seus objetivos. Amor próprio não é você ter que fazer a vontade do outro, falar o que o outro quer ouvir só para agradar. Isso é política de boa vizinhança. Mas não é amor próprio. E muitas vezes é caracterizado como falsidade, hipocrisia. Aí deixa de ser o apelé, deixa de ser o bom caráter. Então quando alguém fala para você, tenha mais amor próprio, tenha mais foco, tenha mais objetivo em você mesmo. Tome decisões mais certeiras. Mas para você tomar decisões certeiras, você tem que ter muito claro na sua mente o que você quer. Qual é o seu objetivo? Qual é o seu alvo? Para quanto tempo? Se você já sabe que você vai gastar 5 anos, por exemplo, para se formar numa universidade, é você saber que durante esses 5 anos você tem que estudar. Você vai fazer outras coisas? Vai. Você vai trabalhar, você vai namorar, você vai casar, você vai ter outras atividades, porque a vida é dinâmica. Ela não pode ser estática, ela tem que ser fluida. Mas nunca deixe de estudar, porque se no dia que você deixar de estudar, você não vai alcançar o alvo que é se formar. Se você está com um casamento marcado e você está noivo, está noiva, é o seu foco, é o seu objetivo, o que você precisa? Trabalhar para ganhar dinheiro, para comprar as coisas de dentro de casa, para alugar ou para comprar a casa. Então você tem que saber que você não pode deixar de trabalhar, você tem que dar prioridade ao seu serviço, ao mesmo tempo que você vai ter que dar prioridade à sua esposa, à sua futura esposa. E com isso, o que você vai ter que fazer? Abrir mão de farra, de rock, de bebedeira, de cachaçada, porque tudo isso vai tirar o dinheiro que pode ser o dinheiro que você vai comprar lá a sua geladeira, o seu fogão. Então é ter os objetivos muito claros na mente. É você saber exatamente o que você quer, o que você precisa e o caminho que você vai seguir para alcançar aquilo. Quando você tem isso bem claro e bem evidente na sua mente, a espiritualidade ela vai te favorecer, o teu sagrado vai te favorecer, porque primeiro que você está sendo íntegro com você mesmo, depois você está sendo íntegro com as outras pessoas. Então Orixá, Exu, Pombogira, Deus, anjo, arcanjo, querubim, serafim, Shiva, Buda, seja lá quem for, preto velho, caboclo, vai te favorecer, porque você está sendo íntegro e eles vão ser íntegros com você. E automaticamente você também vai estar valorizando o sagrado, né? Porque você vai ter o seu momento de dedicação e de execução, de exercer a sua fé ali. Então eu trago esse vídeo, essa mensagem para vocês hoje, porque depois, toda vez, quando acaba o carnaval, é aquele sofrimento. Primeiro que tem muito casalzinho que se desfaz antes do carnaval para poder aproveitar a folia do carnaval. O excesso de traição, o excesso de doenças que são transmitidas, o excesso de problemas que são causados por brigas, por desentendimentos, durante o período de carnaval é muito grande. E depois do carnaval sempre vem problema. E é aí que as pessoas falam, né? A partir de agora é que o ano começa. E para muita gente começa com o pé esquerdo. E a pessoa não sabe por que está tendo tanto problema na vida. Então, quando terminar esse período, que provavelmente você deve ver esse vídeo depois desse período, reflita nos seus objetivos e nas suas ações. E saiba que tudo que você tem foi aquilo que você plantou para a sua vida. Não entre na ruminação mental, né? E que muita gente vai chamar isso aí de outros nomes. Algumas pessoas vão chamar isso aí de, sei lá, autopiedade, tadinho de mim, coitadinho de mim. Não. É ruminação mental, você fica mastigando só o negativo, 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 sofrendo dentro de casa, ali, como se o mundo te odiasse, e aí você desanimado, você sem
ânimo para poder conversar com as pessoas, conviver com as pessoas, não sai de casa para lugar nenhum, não faz nada. Lembrando que existem pessoas que têm esse estilo de vida porque é o que elas gostam, igual eu. Eu sou caseiro, não saio de casa, não vou para lugar nenhum, mas converso com as pessoas, tenho meus objetivos muito claros, né? Não vivo essa ruminação mental. Mas tem pessoas que vivem por causa da ruminação mental. Geralmente são as pessoas que têm depressão, né? Aí você começa a detectar o primeiro quadro de depressão nesse nível, quando começa a entrar nesse sentido, a pessoa vai desanimando, desanima de estudar, desanima de trabalhar, desanima de ter um relacionamento, vai desanimando de religião, vai desanimando, vai desanimando. A vida vai perdendo o sentido, a pessoa perde o amor próprio. E por mais que você fale, que você explique, parece que não entra na cabeça da pessoa. Tá? Então, assim, tenham ciência que essas palavras possam fazer você refletir para que você tenha uma vida positiva, com boas escolhas e que nada tire você do seu foco, do seu objetivo, daquilo que vai fazer você ser uma grande pessoa, uma pessoa próspera na vida. Tá certo? Um enorme beijo no coração de vocês.